Bom, pessoal, a gente vai trabalhar agora com uma função que eu considero bem importante e muito útil na maioria das vezes, tá? Como eu disse para vocês, a gente não vai trabalhar com todas as funções porque é impossível, né? Mas essa função, ela realmente tem uma utilidade bem bacana. Olha só, a função é a conte.c. O que ela faz? Ela conta um conjunto de células que atendem a um determinado critério, tá certo? Então, o que a gente vai contar? A gente vai fazer um exemplo aqui. Eu vou contar, se vocês podem reparar aqui, eu vou usar essa daqui da média, né? Então, eu vou conte, a sintaxe dela é assim, conte.c. Eu vou pegar o intervalo que eu quero, né? Que a contagem seja feita dentro desse intervalo, tá? E eu vou usar um determinado critério. Eu quero que o critério seja a contagem de pessoas que ficaram com a média 10. Então, eu vou colocar o intervalo e vou colocar o critério. O critério ele tem que ser colocado entre aspas duplas, então eu vou colocar o 10. E vou dar um Enter. O que ele retornou pra gente? Zero. Por que zero? Olha só, tem alguém que tirou... ficou com 10 na média? Não, né? Mas eu vou trocar isso um pouquinho só pra gente ver isso aqui funcionando, ó. Vou trocar essa nota 1 aqui e vou colocar 10. Então, a gente agora ficou com a média de uma pessoa dentro desse intervalo igual a 10. Tá certo? Então, tem aqui o 10, né? Tá? Agora, eu vou ver o outro exemplo. A gente vai fazer um outro exemplo. Conte.c, abre parênteses, menos do que 7 na média. Então, eu vou pegar de novo o mesmo intervalo, tá? Eu quero saber desse intervalo. Ponto e vírgula, né? Menos do que 7. Então, vamos contabilizar quantos ficaram com a média abaixo de 7. Deu erro. Ótimo. Vamos ver por que deu erro. O que eu esqueci de colocar? Eu esqueci de colocar as aspas duplas, tá certo? Se eu não colocar, ele vai dar erro mesmo, tá certo? Então, quantos que tiraram abaixo de 7 na média? Vamos ver mesmo se foram 4, ó. 1, 2, 3, opa, pulei. 1, 2, 3, 4, né? Vamos aumentar 1, vamos baixar a nota de alguém aqui. Vou baixar a nota desse daqui, ó, do Paulo aqui. Vou botar 5,5. Vamos baixar mais um pouquinho aqui. Vou botar 3. Então, agora, menos do que 7, olha só, ele acabou de contabilizar, né? Só estou reforçando para vocês que tudo, né, dentro da planilha de cálculo, quando a gente altera um valor, ocorre, desencadeia a alteração em outros valores também. Então, ó, quantos alunos que tem menos de 7 na média? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, vamos recapitular aqui, ó. Olha lá a fórmula, conte.c, o intervalo e o critério que eu quero usar para ele fazer a contagem, tá certo? Bom, quantos aprovados? Eu posso usar isso para texto também. Então, eu vou colocar lá, ó, igual a conte.c, abre parênteses, meu intervalo agora, né, vai ser esse daqui, minhas células. Vou botar o ponto e vírgula e vou colocar a palavrinha aprovado. Fechei e Enter. Ou seja, quantos aprovados? Um só. Daí alguém vai dizer assim, ah, mas isso aqui é muito fácil, né? É fácil porque eu estou trabalhando com uma planilha muito pequena. Se a gente trabalhar com uma planilha grande, essa função realmente ela é muito útil para a gente. Que a gente quer fazer contagem de valores, seja os mais diversos, né? Alunos, notas. A gente quer usar algum critério para fazer alguma estatística, é muito importante a gente saber utilizar essa função, tá? Oi, vamos ver mais uma funçãozinha aqui para a gente finalizar essa parte, que é uma função bem simples, tá? Que vocês podem usar em alguns momentos, pode ser bem útil, e ela é realmente bem simples de usar. Tá? Eu quero fazer, por exemplo, conte valores. Quero contar os valores, quero contar a quantidade de produtos, né?
Claro, aqui eu comecei, aqui é fácil da gente identificar, mas vocês imaginem se a gente está em outra posição da célula ou a gente quer contabilizar só uma parte de uma tabela, né, de valores, uma planilha, então a gente pode usar ela e ela é muito simplesinha. Eu vou fechar aqui e ele vai contabilizar, tá? Agora, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, uma coisa interessante, eu vou contar os valores e aqui eu vou contar a célula que está vazia. Será que ele vai fazer? Ó, continua a mesma coisa, porque é uma célula vazia, ele não contabilizou, ok? Então, ela tem realmente lá a sua utilidade, por ser pela simplicidade dela.